Esse vídeo é para você não cometer os erros que eu vou citar aqui e entender de uma vez por todas qual pode estar sendo aí o motivo dos seus resultados não estarem saindo como você espera. E se você ainda não fez lash lift em ninguém, esse vídeo vai te salvar para você entender o que é melhor você evitar aí, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi quando eu comecei. Então, de uma forma ou de outra, você vai sair ganhando assistindo esse vídeo. E eu não vou só citar fatos jogados, tipo, não faça isso, não faça isso. Eu vou realmente mesclar com o que aconteceu comigo. Então eu vou te contar o que aconteceu de verdade para você se situar melhor e não ficar assim muito abstrato, você realmente entender o que pode acontecer e o que foi que aconteceu comigo. Então antes, já se inscreve nesse canal, esse botãozinho que tá aqui embaixo é muito poderoso, me ajuda bastante. Você não vai perder os próximos vídeos que eu sempre trago toda semana e ainda vai me ajudar a fazer esse canal crescer. Então é só clicar aqui embaixo. O primeiro erro que eu pontuei aqui pra vocês, pra mim, é o pior de todos. Assim, se acontecesse comigo, eu acho que ia afetar a minha vida inteira, a minha carreira inteira, eu ia ficar baqueada total. Que é o quê? Quando tá relacionado com alergia, com sensibilidade, com ficha de anamnese, contraindicações. Ou seja, quando entra no meio de saúde, de fator de risco, pra mim é o que de pior pode acontecer no meio do lash lifting, no meio de outros procedimentos que envolvem o olho, né? Que envolvem a visão. Então, se a pessoa desenvolveu uma alergia de algum produto que você passou, o olho dela vai ficar inchado, pode ter alguma complicação, ela vai ter que ser levada ao médico, vai ter que tomar um medicamento. Isso, graças a Deus, não aconteceu comigo, porque eu sempre tive esse conhecimento. Eu sempre pesquisei, eu sempre estudei e sempre apliquei na minha ficha. Sempre deixava isso muito claro, muito de acordo com a cliente antes, para saber tudo que ela tem, tudo que ela não tem e ter ali um termo específico com todas essas informações sobre ela. Uma vez aconteceu comigo da cliente virar para mim e comentar que ela tinha pressão alta nos olhos. Pressão alta, para quem não sabe, é glaucoma. Mas ela disse que ela não foi diagnosticada como glaucoma, que é uma contraindicação no lash lifting. E me pediu muito para fazer o procedimento, ela queria muito fazer o lash lifting ali e viajar. E eu fui responder assim para ela que eu não ia fazer. Eu não podia, né? Como é que eu ia arriscar isso e colocar na minha responsabilidade esse procedimento com uma patologia ocular que ela tinha? Não tinha como. Então eu falei que eu apenas faria com uma autorização do médico. Ela conseguiu, eu realizei, não deu problema nenhum e seguimos. Ela segue sendo minha cliente, inclusive. Mas o que eu falo? Ainda bem que eu tinha essa informação antes, porque se eu não soubesse o que era, se eu às vezes não soubesse, não pesquisasse, não me importasse, eu poderia ter feito, poderia ter dado alguma sequela, alguma consequência, e a responsabilidade ia ser toda minha. Então, fique muito, muito atenta a essas alergias e contraindicações, tá? Principalmente com a tinta, principalmente com a coloração que você passa no fio, que é, assim, o mais comum que eu vejo de acontecer alguma alergia, de cliente que tem alergia de rena, de tinta pro cabelo, de descolorir pelo do braço. Então sempre pergunta sobre esses fatos que a gente costumamente faz, que a pessoa provavelmente já fez alguma vez e já tem conhecimento sobre ela, sobre as alergias dela. Pergunta, você já pintou cabelo? Você já passou rena na sobrancelha? Vai deixando faz ela se lembrar. Porque você fazer uma pergunta, você tem alergia de tinta? Não. Então, tenta fazer ela se lembrar, porque se ela tiver, ela vai lembrar aí nesse momento e você não vai passar um perrengue depois. Então, anota essa lição, que é muito importante, ela é poderosa realmente, sobre ficar atenta com as alergias. O segundo erro que eu pontuei para vocês aqui não tem a ver com a técnica do procedimento, não tem a ver ali na hora do procedimento mesmo, não é alinhamento, não é acoplagem do molde, não é nada. É sobre a sua comunicação com a cliente. Isso, inclusive, aconteceu comigo tem umas duas semanas. Uma cliente chegou, eu fui, fiz o lash lifting nela, curvei os fios dela, gente, achei simplesmente maravilhoso, tô falando sério. Achei lindo, 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 curvou super, ficou maravilhoso a projeção, a curvatura no jeito exato que eu gosto, nada de muito exagerado. Então, assim, ficou super alinhado, super pretinho.
E aí eu fui, mostrei pra ela o resultado, ela demonstrou que gostou assim, mas não demonstrou muita alegria assim não, sabe? Falou que gostou e pronto, foi embora. Logo depois eu mandei uma mensagem pra ela, perguntando o que ela tinha achado, pra ela me dar um feedback e tal. E ela foi e falou que achou que tinha curvado muito. Ou seja, pra mim tinha ficado no nível exato, perfeito. Pra ela, já nem tanto. Então ela foi e me comunicou. Mandei um áudio pra ela, foi e me falou: Carol, eu não queria que curvasse, eu queria apenas que alinhasse. Então o segundo erro é esse, falta de comunicação com a cliente. E eu recentemente percebi que a gente tem que ter essa conversa antes, muito mais aprofundada do que a gente pensa. Então pergunta ela, você quer mais curvado, você quer menos? Depois disso, então, eu comecei a aplicar isso em todos os meus procedimentos. Você gosta assim? Como é que você acha que seus cílios é? Por que você está agendando comigo? Quais são as suas expectativas? Alinhar as expectativas dela. Às vezes eu tenho cliente que ela quer muito curvado, que ela quer muito projetado. Então a expectativa dela é totalmente outra. E nesse caso, no caso, foi um pouco diferente. Ela não queria curvar, ela queria só alinhar. Então, na outra vez que eu for fazer nela, eu vou, lógico, atender as expectativas dela. Eu acho que isso a gente pode linkar até com outras profissões também, sabe? Eu acho que o mais notório, assim, é quando a gente faz luzes, mechas no cabelo, a gente sempre tem essa conversa antes com o profissional. Às vezes, pro nosso gosto, seria, assim, uma coisa mais natural, uma coisa mais dourada, umas luzes douradas, mas na verdade, a cliente vai lá e quer uma coisa super platinada. Então, você tem que ter essa conversa antes para ela sair satisfeita e você também, né? Conseguir uma cliente, conseguir fidelizar uma cliente aí. O que você acha que é o mais bonito, pelo que você vê no Instagram, pelo que você estuda, às vezes não é o que sua cliente quer. Lógico que a gente pode conversar e dar a nossa opinião, mas sempre colocando em primeiro lugar o objetivo da cliente. Vamos pro erro 3 aí que você pode cometer. Isso é um dos maiores erros que eu acho que quem tá começando passa, que é sobre escolher um molde errado, tá? Quando eu comecei, eu lembro que às vezes eu escolhi um molde muito pequeno para os cílios que às vezes pediam um molde muito maior, ou eu colocava um molde muito grande para uns cílios menor, ou a pálpebra também influenciava, o objetivo da cliente também influenciava. Isso tudo altera o molde que você vai escolher. Então eu lembro uma vez que eu coloquei um molde muito pequenininho para uma pálpebra que era mais proeminente e na verdade o fio ficou encostando aqui na pálpebra dela, realmente ficou incomodando a cliente. Então, depois desse dia, eu comecei a pesquisar mais e entender mais na teoria, aplicando, fazendo mais clientes. E eu não tenho vergonha de contar que eu já errei, sabe? Errar é parte do processo, é crucial, inclusive. Eu precisei errar para entender o que eu deveria fazer de certo. Então, por isso que eu tô trazendo esse vídeo para vocês não precisarem passar pelo que eu passei, para só depois consertar e conseguir fazer certo. Vocês já vão ter o certo aqui na mão. Então é muito importante que você entenda como escolher o tamanho certo do molde e todas as outras técnicas que estão inclusas, né, estão interligadas nesse meio. Aqui no YouTube eu realmente só consigo trazer algumas coisas, é muito complicado explicar toda a parte com passo a passo no processo em um vídeo, então é por isso que eu tenho meu curso. Se você tiver interesse, tá aqui na descrição, tá aqui nos comentários. Nele eu te passo realmente um mapa, eu te guio nessa jornada, te explicando cada ponto já intercalado para você ter tudo juntinho na sua cabeça e já conseguir aplicar sem precisar ficar tendo que pesquisar mais, estudar mais, já tá tudo já no mesmo local para você. Então, se você tiver interesse, tá aqui embaixo. E eu decidi que vai ter uma dica extra, vai ter um erro 4 aí pra você, que eu lembrei aqui no meio do vídeo e eu acho essencial falar dele aqui, não poderia ficar sem falar dele. E ele é sobre a análise da saúde dos fios, tá? Então, quando uma cliente chegou pra mim, tô lembrando desse caso que ela chegou pra mim, eu fiz a ficha de anamnese com ela, completei tudo certinho. Ela colocou lá que não tinha nada, ela assinou tudo perfeitamente. Não tinha patologia no olho, não tinha nada. Enfim, ela deitou na maca pra gente começar a fazer o procedimento. E eu comecei ali a avaliar os fios, que é a primeira parte do lash lifting, é avaliar os fios. Né? Tem a parte da limpeza, mas antes a gente olha, né? A gente analisa se é um fio mais maleável, as características do fio, se é um fio ralo, se é um fio mais cheio, se tem mais volume ou não, né? Então eu comecei a avaliar e vi que tinha muitos espaços, tinha muitas falhas nesse fio.
Aí eu fui e perguntei pra ela, olha, eu sei que eu já fiz a ficha de anamnese com você, mas você fez alguma coisa nos cílios, algum procedimento nos cílios? Aí ela virou e me falou, Carol, eu pus extensão de cílios há algum tempo atrás e eu tirei essa extensão faz uns 5 dias assim que ela tinha tirado a extensão na mão, com a unha. Então, eu virei pra ela, eu não acredito, como é que você não me contou isso na ficha? Então, essa parte da análise do procedimento é crucial também, porque foi só essa análise visual, essa análise física dos cílios que eu consegui perceber que algo ali estava errado. Ela falou que ela tinha tirado na mão, então qual que foi a minha resolução para isso, né? A solução. Falei com ela que a gente deveria esperar os 2 meses para o ciclo de crescimento do fio, para ele cair e nascer outro, né? Para ele se renovar. Dei o sérum para ela comprou o sérum de tratamento para hidratar, para nutrir. E logo depois dos 2 meses ela voltou pra gente, afinal, né? Afinal de contas, realizar esse procedimento com os fios totalmente saudáveis, com os fios virgens mesmo, sem química nenhuma. Então me conta se você aí saberia analisar como que é um fio saudável, como que é um fio danificado, como que é um fio mais poroso. Você saberia ver isso ali na hora da avaliação física? Me conta aqui nos comentários. E além disso, me conta um erro que você acha que faltou aqui nesse vídeo, que pra você ele é assim, número 1, pra você ele é muito importante, ou que já aconteceu com você, pra eu saber, pra gente ter uma troca maior aqui também, compartilhar mais informações aqui. Então eu espero que compartilhando minhas experiências, minhas histórias aqui com você, eu tenha ajudado você aí a evitar esses erros e aprimorar as habilidades, afinal de contas. Então se você gostou desse vídeo, se você quer ouvir um obrigada hoje, é só curtir aqui embaixo e muito obrigada!